Os transportadores rodoviários de carga representam um importante papel no agronegócio brasileiro, ao responderem pela movimentação de boa parte do PIB do país. Por isso, Frota e Companhia hoje destaca no panorama 2023-2024 do transporte de safras um completo balanço da atividade, na visão dos principais players do segmento. Fiquem com a gente. E o nosso convidado de hoje é o diretor de Assuntos Institucionais da ANATC, Associação dos Agenciadores e Cargas do Brasil, Carley Fernando Welter, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse importante segmento aí de movimentação de carga aí no Brasil. Sem dúvida. Bom, é um prazer, Carley, receber você aqui pela primeira vez também no nosso programa, para falar de um assunto tão importante quanto que é o transporte de safras e a própria atuação da ANTC. Para dar início a essa conversa, eu pergunto a você, como que você resume o comportamento do mercado de fretes agrícolas em 2023 e quais foram os fatos positivos e negativos do período? Bom, José, a grande maioria das pessoas não tem muita noção de como funciona o transporte rodoviário de carga, principalmente no agronegócio, né? A gente tem uma questão importante, é uma questão bem brasileira, né, que é a questão da movimentação do agronegócio através de caminhões, né? Quando você fala de agronegócio do mundo, os países grandes, igual o Brasil, né, os Estados Unidos, a Austrália, a própria China, né, faz movimentação do agronegócio, de commodities, né, de outra forma, aí, através do modal ferroviário, o hidroviário. A gente não tem muito essa possibilidade, né? Por dificuldades de construção de ferrovias e também porque a gente tem poucos rios navegáveis aonde se produz, né? A gente tem rios navegáveis mais ao norte, né? Mas tem pouca produção. E essa questão da migração de caminhões, né, que faz com que o preço do frete em um determinado momento, que a gente fala que é no momento de safra, ele fique mais caro, atraindo caminhões de outras regiões. Ele fica mais caro, basicamente, por um problema que a gente tem, que é falta de armazenagem, né? Então, o produtor, quando ele está colhendo soja, seja no centro-oeste, no sul, no sudeste, ou mesmo no nordeste, ele não tem aonde colocar toda a produção da soja. E a soja, a característica dela é que a gente está colhendo ela, isso acontece em todas as regiões também, num período que ainda está chovendo, né? No centro-oeste, a colheita do milho ela não funciona assim, né? Você tem o período de colheita de milho na época do inverno no centro-oeste, no inverno não chove, né? Mas a época de colheita de soja no Brasil inteiro funciona assim. Então, essa necessidade de fazer movimentação rápida, né? Então, você colheu, precisa movimentar rápido, porque não tem onde guardar toda a produção, provoca os preços de frete, que os preços de frete subam, e com essa subida, os valores, atrai caminhões de outras regiões. Então, a gente tem migração de caminhões. A gente calcula que mais ou menos uns 350 a 400 mil caminhões no Brasil, eles migram de região, né? Então, ele sai do Rio Grande do Sul, vai para o Centro-Oeste, vai para o Nordeste, sai do Paraná, de São Paulo, né? Indo para outras regiões atrás desse preço de frete mais alto. Só que quando a gente tem algum tipo de intempérie, de frustração, né? Como a gente teve esse ano no Centro-Oeste, né? Isso acaba afetando o volume produzido. Consequentemente, você afeta os valores de frete, porque a pressão fica menor. Claro. Então, esse movimento todo, ele acaba influenciando diretamente os valores de frete. Agora, eu imagino também que esse aumento da pressão da oferta de transporte, ele também impacta o preço do frete, não? Total, é exatamente esse o problema, né? Quando a gente tem
uma pressão de movimentação menor do que o tradicional, né, os preços de frete eles tendem a não subirem tanto, porque o Brasil, a gente tem basicamente um camelo em termos de gráfico. No primeiro semestre, a gente tem uma linha subindo ali, começa no final de janeiro, fevereiro, março, né? E ele se mantém aí até abril, e depois ele cai. Quando vinha o milho safra no segundo semestre, ele sobe de novo, dá outra pressão de carregamento. Quando essa linha de subida de preço de frete ela não vai até o máximo, né? Ela acaba dando ou fornecendo no mercado uma média anual de preço de frete mais baixo, o que afeta diretamente as transportadoras, né? Quem tem o caminhão que está recebendo esses valores. Então, eu não vou ter um valor tão grande, né? Mas o valor mínimo ele vai vir, né? Ok. Agora, Agora, as movimentações na entre safra elas caem muito, então as empresas acabam aproveitando para reduzir bem os preços de frete, por não ter tanta necessidade de armazenar, né? Já está tudo mais tranquilo. agora, voltando à questão inicial, como é que você viu o movimento de transporte de safras e o frete agrícola no ano passado, em particular? Bom, em 2023, a gente teve um ano bastante bom, a gente sempre nunca fala que né? Sempre poderia ser melhor. Mas foi um ano mais normal, né? Vamos dizer assim. Foi um ano que teve uma safra muito boa, né? Algumas regiões teve um pouco de frustração. Esse ano a gente já teve o contrário, né? A gente teve uma frustração grande. Grande, eu falo que o estado do Mato Grosso, principalmente no Centro-Oeste, ele é o maior produtor do país. Então, se a gente tem 10% de perda no Mato Grosso, 10% não é tanto, mas é um volume muito grande, né? E isso acaba afetando diretamente o transportador rodoviário, porque ele não vai pegar picos de frete tão bons. Ano passado, então, a gente teve um ano bom, né? Por mais que teve intempéries, foi um ano bom. E esse ano a gente já começou o ano com uma situação bastante delicada. Carley, comenta para a gente, em cima dessa sua última resposta, o que provocou isso? Bom, basicamente, o que a gente tem foi uma frustração ou uma redução nos volumes, principalmente do Centro-Oeste, né? Então, a gente teve um período de seca mais prolongado que o normal. O plantio da soja ele acabou se estendendo. Muitas regiões plantaram soja em dezembro, né? Então, isso não é normal. A gente começa a plantar soja, claro que são volumes pequenos, mas em setembro, né? O grande volume é a partir de outubro. Então, o que nos dá uma colheita de soja a partir de segunda quinzena de fevereiro. O que isso postergou para frente também. Então, eu tive um atraso no plantio, eu tive um atraso na colheita, e a gente registrou, aí o Estado registrou volumes de calor 5% maior do que a média. E isso afetou diretamente a produtividade da soja. Então, a gente teve uma frustração, a gente teve um volume menor de soja para movimentar. E isso afetou diretamente os preços de frete. Além disso, além dessa questão da frustração física, né, a gente tem hoje um problema sério dos valores das commodities, né? Então, quando o produtor rural vai fazer a comercialização e o preço não está adequado da maneira que ele imagina, ele acaba retendo a soja. Então, ele segura a soja, ele vende depois, ou ele segura o máximo que ele conseguir, e isso também provocou uma redução nos volumes ofertados, né? Ok. No momento de safra. Então, isso também segurou os preços de frete. Ok. Mas eu imagino que no momento posterior essa safra terá que ser transportada obrigatoriamente, né? Chega uma hora o agricultor vai ter que desovar esse produto, não? Com certeza, né?
Uma parte desse produto vai ser obrigatoriamente movimentado aí até a chegada da safrinha de milho, né? Porque senão também não se tem lugar para guardar o milho. O milho tem um pouco mais de opções, né? Que a gente tem uma questão que no Centro-Oeste inteiro a gente colhe na época da seca, então se eu atrasar uma semana, duas, não faz tanta diferença, apesar que o milho começa a secar, ele começa a perder umidade, perder peso também, então tem um limite para isso, né? Mas a gente precisa dos armazéns que estão lotados de soja serem ocupados por esse Claro. milho para se guardar, porque também o milho não está num preço tão bom, eles caíram muito os valores de commodity, né? Uhum. Mas no segundo semestre a gente tem uma expectativa, né, que esses preços de frete devem reagir um pouco. Perfeito. E quais são os eventuais gargalos, os problemas, na sua visão, que pode impedir o desenvolvimento dessa atividade em 2024? A gente tem os nossos problemas tradicionais, que na verdade a gente não consegue resolvê-los de uma forma definitiva. Vai melhorando. O nosso maior problema é a infraestrutura, né? A gente tem uma infraestrutura deficitária, né? A gente tem estradas, por mais que a gente reconheça alguma evolução em termos de melhora da malha viária, a gente tem trechos muito ruins. A gente tem trechos onde não temos duplicação em uma grande quantidade de movimentação de caminhões, né? E aí, esses problemas também que a gente teve aí com os consórcios e os operadores de pedágio, né? Onde é que eles se comprometeram em fazer melhorias, duplicações, isso se eu não me engano, tem 14 contratos, né, com problema de obra, né, que foi contratada as obras, o operador não fez, o governo não consegue desfazer esse contrato. Ele conseguiu desfazer na BR-163, Mato Grosso. O governo do estado acabou assumindo, não está do jeito que prometeu. Então, a gente tem sérios problemas de infraestrutura. A gente tem infraestrutura também, problemas de infraestrutura de armazenagem, né? A armazenagem não nos dá pulmão, né? Então, Ah, a gente fala, nosso evento é da mão para a boca, né? É da colheitadeira para o caminhão, do caminhão para o navio, para o trem, né? Então, a gente não tem pulmão de reserva, principalmente nos momentos de safra, e isso acaba atropelando um pouco as movimentações, e isso cria um problema bastante grande para as transportadoras, mas também para os embarcadores, né? tá. Onde eles têm uma, uma, um problema em acertar exatamente qual será o preço do frete no momento da movimentação. Porque se todo mundo estiver movimentando e der algum problema, né, a gente fica sem opções de manuseio disso aí. E aí a gente, muitas vezes os caminhões são feitos de armazém, né, com Claro. uma dificuldade de receber por isso. Então, isso a gente tem, são problemas crônicos do nosso segmento, que a gente, na verdade, não consegue ter uma solução definitiva. Agora, imagino que, além desses que você citou, provavelmente essa ocorrência de eventos climáticos extremos que vem afetando, no caso particular, esse agora o Rio Grande do Sul, mas afeta também a Amazônia, afeta o Centro-Oeste, acho que isso impacta de uma forma bastante brutal também, não só a agricultura, como por consequência o transporte também, não? Sem dúvida, né? Até você comentou agora do Rio Grande do Sul, a gente está empenhado em algumas frentes aí para fazer movimentação de ajuda humanitária, né? Uhum. Principalmente do Centro-Oeste, da parte mais ali do Paraná, de Santa Catarina, mandando caminhões com suprimento aí coletado por entidades, por Uhum. igrejas, enfim, né? Vão pedindo essas. Mas as movimentações, quando você tem um evento adverso, vamos colocar assim, elas são sempre muito críticas, né? Uhum. Porque eventos adversos é quando ele afeta primariamente, né, a casa e a vida das pessoas e, no segundo momento, os seus acessos, Claro. né? Então, ele não consegue, além de, às vezes, não conseguir sair, né, ele não consegue nem receber alguma ajuda
por um meio mais tradicional. As estradas ficam danificadas, né? Você tem queda de barreira, você tem queda de pontos, de viaduto, como a gente viu no Rio Grande do Sul Exato. essa semana aí, né? Que cenário de guerra, de devastação terrível. Então a gente começa a enviar caminhões, a gente não consegue nem chegar no local exato, precisa fazer baldeação, levar às vezes em barco, em outros helicópteros, né? Para conseguir que a doação chegue à pessoa final, que é o objetivo, né? Perfeito. Ok, caros ouvintes, vamos dar uma rápida pausa e voltamos em 15 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa que trata do panorama 2023-2024 do transporte de safras. Nosso entrevistado de hoje é o diretor de Assuntos Institucionais da ANATC, Associação dos Agenciadores e Cargas do Brasil, Carley Fernando Welter. E, Carley, fala um pouco agora da atuação da ANTC. Eu pergunto para você o que levou à fundação da entidade, né? Qual foi o propósito da fundação e quais as principais bandeiras que a ANATC hoje defende em benefício dos agenciadores de cargas. Bom, a ANATC surgiu em 2018, né, como uma entidade, enfim, com CNPJ, mas esse movimento associativo ele já é bastante antigo, né? Uma das questões que levou ao surgimento da ANATC, no começo a gente era uma associação de agenciadores, hoje a gente não é só de agenciadores, a gente é de transportadores rodoviários de carga, né? Então, outras empresas também estão conosco, né? Surgiu exatamente para explicar, ou para pontuar, ou para colocar a nossa visão no transporte rodoviário de cargas brasileiro, né? Porque a gente tem algumas questões que são mundiais. Quando você movimenta carga através de caminhões, né? Quando você movimenta carga através das rodovias. Só que a gente tem algumas questões no Brasil que é o mercado de frete, o mercado de transporte rodoviário de carga. As entidades comumente que atuam aí no segmento aí há 40, 50, 70 anos, né, elas surgiram muito por conta de problemas relacionados à máquina, ao caminhão. Né? Então, são problemas de infraestrutura de estrada, são problemas trabalhistas, né? São questões de ampliação da malha, né? Então, esses sindicatos patronais, associações, então, elas sempre ficaram muito nessas questões. E quando a gente se deparou lá em 2018, ou antes até, não se tinha nenhuma entidade que falava do mercado de transporte, do mercado de frete. Como que é essa relação com o embarcador, como é a relação com um terceiro contratado por uma transportadora, né? Porque o governo vem cada vez mais regulando os mercados, né? O mercado de transporte rodoviário, se a gente comparar ao mercado aéreo ou ao mercado ferroviário, ou mesmo o mercado marítimo ou fluvial, ele é um mercado pouco regulado, né? Porque eu não consigo fazer uma movimentação de pessoas de ônibus sem ter uma concessão do governo, não consigo ter um porto sem ter uma concessão do governo, eu não consigo ter uma empresa aérea sem uma série de regulações. A transportadora rodoviária de cargas ela é um pouco diferente. Eu compro um caminhão, eu consigo fazer. Mas, ao longo do tempo, o governo veio regulando isso e de uma forma bastante forte. Então, ele regula conforme paga pedágio, conforme paga frete. E a gente notou que há um excesso de regulação, onde retirou os direitos, principalmente do caminhoneiro autônomo, de receber valores de frete e pedágio conforme ele quer. E nós, como pagadores, né, como contratantes de terceiros, a gente acabou entrando nessas demandas também. Então, a associação, na verdade, ela tem esse cunho institucional, a gente não faz assuntos comerciais, né? A gente faz a defesa do agenciador, a defesa do transportador rodoviário de cargas, né?
perante essa agência reguladora, ao excesso de regulamentação, e sempre colocando a nossa visão nas demandas, tanto no legislativo, como no executivo, como junto às agências reguladoras. Essa é a nossa função. Perfeito. Explica um pouco mais para a gente como se dá a atuação da ANATC junto aos embarcadores de cargas. Bom, quanto aos embarcadores, a gente tem pouca atuação, né? A gente tem mais essa atuação regulatória. Então, tem questões que afetam o embarcador, o transportador, o contratante, o autônomo, ou seja, pode ser uma empresa também subcontratada. Então, a gente atua muito mais nessas relações. A gente tem um bom relacionamento com todos os embarcadores, né? Porque, afinal de contas, são os nossos clientes, e também com os sindicatos dos autônomos, dos sindicatos patronais das empresas, médias, pequenas, ou mesmo grandes empresas, que são, por hora, contratados, né, terceirizados pelas empresas componentes da associação, né? Então, essa relação ela é muito boa, porque a gente acaba atuando ora como transportador, ora como embarcador. A gente tem uma relação com o próprio embarcador originador da carga, mas também a gente tem a relação com o terminal de trem, a gente tem uma relação com o terminal portuário, né? Porque a gente está ali descarregando e a gente precisa ter essa boa relação com todos os entes da cadeia, né? Para que isso flua da melhor forma possível. E que bandeira exatamente você defende junto ao governo federal, junto aos políticos, de maneira geral, em benefício do setor, dos seus associados? Bom, as nossas bandeiras principais, elas são a redução da regulação, né? Principalmente de regulações que afetam o direito negocial, né? Quando você negocia, né, com alguém, quando você está contratando alguém para fazer um transporte terceirizado, né? Então, a gente clama aí pelo governo para aumentar as formas de pagamento de vale-pedágio. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pequeno. Eu tenho um problema, o nosso segmento tem um problema com o VPO, Vale Pedágio Obrigatório. Na verdade, não é com o VPO. A gente é bastante a favor do Vale Pedágio Obrigatório, né? Eu acho que é um avanço. O problema é a forma de eu pagar o Vale Pedágio para terceiro. Só tenho duas formas de pagar Vale Pedágio. Uma é cartão, que eu preciso passar, é um cartão específico de Vale Pedágio, ou a tag, né? A tag. Quando eu estiver longe do subcontratado e ele não tiver o mesmo contrato de tag que eu tenha, eu não consigo mandar na tag dele. Eu não preciso fazer uma recarga na tag. Eu preciso usar os cartões pedágio. Esse movimento, às vezes, obriga ele a rodar 50, 60, 100 quilômetros a mais somente para fazer essa recarga. Então, eu não tenho uma forma de mandar um Pix para ele, por exemplo. Eu não posso mandar um Pix. Eu não posso mandar um depósito na conta dele. Ele precisa se movimentar até uma agência dos associados, ou enfim, de quem estiver contratando, somente para colocar um cartão num suporte de cartão e carregar o pedágio, né? Então, essas formas regulatórias excessivas, né, elas tiram competitividade do país, né? Eu não consigo dar agilidade em algumas questões. A questão de pagamento de frete, né? O governo também ingessa alguns pagamentos de frete, principalmente para autônomos, para as cooperativas. Com uma promessa lá em 2011, 12, quando isso foi criado, o pagamento eletrônico de frete, que ia haver um benefício para o autônomo. Até hoje, o autônomo não viu esse benefício, né? Então, era realmente somente para aumentar a regulação, né, da forma de pagamento. A gente gosta de um mercado que seja mais livre, mas, claro, a gente não acha que tem que ser um mercado sem um controle estatal, né? A questão do VPO mesmo é um avanço, né? Só que a gente não pode engessar as formas de pagamento. Em 2024, a gente tem PIX, e eu não consigo usar o PIX na questão do Vale Pedágio Obrigatório.
Ah, em rodovias que tem free flow, né? Que eu não posso usar cartão, né? Então vai obrigar todo mundo a ter um meio de pagamento por TAG. é. É uma reserva de mercado um pouco injusto na nossa visão. Ok. Bom, eu quero agradecer a presença do nosso convidado, diretor de assuntos institucionais da ANATC, Associação dos Agentes de Cargos do Brasil, Carley Fernando Welter. Desejar para você um ano pleno de realizações, para você, pelo setor que você representa. Suas considerações finais, por favor, Welter. Bom, quero agradecer aí, Frotas e Cia, pelo convite. A gente está sempre à disposição aqui em Brasília, né? E eu quero mandar, na verdade, aqui aproveitar a audiência de vocês, mandar um abraço aí para o Rio Grande do Sul, né? Para todas as pessoas afetadas lá. A gente tem vários associados lá no estado, né? Que sentem na pele. Eu tenho familiares lá, né? Então a gente deseja aí força para eles. Vamos construir o estado. Conte com o transporte rodoviário de carga. Já estamos fazendo algumas coisas, vamos fazer mais porque nós precisamos do Estado forte, das pessoas fortes e que elas passem por isso e que infelizmente aconteceu, mas vamos superar junto. Com certeza. Obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira a edição digital da publicação, que traz tudo sobre o panorama 2023-2024 do transporte de safras. Ou então, nos acompanhe através das nossas redes sociais, através dos nossos vídeos, através dos nossos podcasts. Muito obrigado e até o próximo programa.